Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem somos nós para julgar? O tema de hoje é a amamentação. Cada mãe, uma história. Amamentar pode ser mágico, mas também pode ser doloroso, solitário e cheio de cobranças. Então, esse episódio de hoje, ele é um episódio um tanto quanto emocionante. E que traz muitas memórias também pra gente que ainda tem crianças pequenas. Ainda temos um dos bebês aqui, né? Ainda mama, que vai fazer quase 4 anos, que é o Benny. Eu tô passando de novo por tudo isso, por essa questão da amamentação. E particularmente, pra mim, essa parte foi bem complicada, sabe? Porque nas 2 vezes que eu amamentei, não foi fácil. Então, a amamentação, pra mim especificamente, ela é solitária, dolorosa e cansativa. Mas não desistam. A amamentação, eu acho que foi a parte menos dolorosa pra mim, no sentido de a maternidade foi muito pesada em outros termos, mas sim, foi muito cansativo. E mais do que isso, eu acho que o que eu tinha uma questão de não amar a amamentação. Então, eu sentia um pouco de culpa por isso. De não amar aquele momento, mamãe e bebê, aquela coisa. Eu não vivi uma amamentação romantizada, mesmo depois que a dor passou. Eu não achava, eu sempre tive uma certa agonia. Porém, eu sei que é o melhor para o meu filho e eu fui até quase 2 anos com ele. Daqui da mesa eu sou a única que não amamenta mais. Porém, eu fiz até onde deu pra mim, assim, até ficar impossível e aí eu precisei tirar o cavalinho da chuva, me retirar. Eu meio que fui levando, até o momento em que eu, me conscientizei, né? Ó, já fiz o que eu precisava, já fiz o máximo que eu podia, mas aí, eu já tinha desistido de lutar contra a amamentação. Eu já tava pensando assim, cara, não vai mudar, não vai ter, então, deixa mamar. E aí o João mamou até 2 anos e 2 meses, que foi na nossa festinha de Natal do grupo, né, que foi em dezembro. E aí eu já vinha conversando com ele pra tentar, né, convencer ele a parar de mamar. Mas eu não vou falar pra você, com a minha experiência, eu não vou falar pra vocês que é legal, é lindo, porque o bebezinho vai segurar a sua mãozinha. Não vai, tá? Tô passando de novo por isso. Unha de criança, unha de bebê cresce muito rápido, então o bebê tá mamando, ele mete a mão aqui, te arranha toda. Não pode usar um cordão, que o bebê puxa teu cordão. Aí daqui a pouco vai crescendo, já sabe andar e quer mamar em qualquer lugar. Do nada puxa a tua roupa. Então assim, eu romantizo a gravidez, eu romantizo o parto, eu romantizo a introdução alimentar, eu romantizo tudo. A amamentação é uma coisa que, pra mim, não é romantizada. Nas 2 vezes, eu tive 2 doenças, né, da amamentação. Teve um dos episódios que vocês assistiram, o João nasceu em casa, né, vocês vão lembrar. Se vocês não assistiram, procurem o episódio aí que o João nasceu em casa. E eu fui pra maternidade, eu tomei 2 injeções de bezetacil, porque a enfermeira falou que, né, não pode, não sei o que, nasceu em casa. Então, a minha imunidade caiu de uma maneira impressionante. E aí, eu desenvolvi candidíase mamária. Junto com a candidíase mamária, eu tive síndrome de Raynaud. Então, as minhas mamas, elas não podiam nem ficar coberta por causa para não ficar com calor, e nem podia ficar exposta porque não podia pegar frio. Então, assim, como é que a pessoa vai viver? Se não pode cobrir, mas também não pode deixar para fora, né? E aí, tive a amamentação do José. Na amamentação agora do José, eu não tive candidíase mamária, minha imunidade ficou ok, deu tudo certo, mas eu tive novamente síndrome de Raynaud. E isso é uma dor que vocês não têm noção do que é. Só de eu lembrar que já estava na hora dele mamar, que ele já estava acordando, aquilo me dava uma agonia, me dava uma ansiedade, uma angústia, porque eu já estava sabendo a dor que eu ia sentir. E antigamente, muita gente falava assim, não,
essa dor passa. Ah, acostuma. Ah, é porque tu nunca amamentou. Mas assim, amamentar não deve doer fisicamente, não é para você sentir dor quando amamenta. Então, na primeira gravidez, eu passei 15 dias chorando, amamentava, eu chorava porque era muita dor. E aí eu contratei uma consultora de amamentação porque eu achava que ele estava pegando errado. Ah, um adendo. Os dois nasceram com língua presa, então os dois tiveram que fazer frenectomia. E é mais um outro problema. Então, se o bebê tem a linguinha presa, tem que fazer a frenectomia, que é o cortezinho embaixo da língua para soltar. Se o bebê pega a mama errada, vai doer, vai rachar, vai não sei o quê. Então, assim, tudo aquilo que podia dar errado na amamentação para me fazer desistir, aconteceu. 2 língua presa, 2 vezes síndrome de Raynaud, aí a primeira vez teve a questão da candidíase mamária. Então, assim, não acho legal amamentar. Eu amamento, real, gente, eu amamento por obrigação. Porque eu sei dos benefícios, eu sei que é bom pro bebê, eu sei que é bom pra mim, eu sei que isso vai ajudar no futuro da questão de fala, de imunidade, de desenvolvimento, tudo pro bebê. Pra mim, tem a questão da regulação hormonal, inclusive tem também um outro episódio, vocês têm que ficar ligados nos episódios, gente. Tem um episódio que nós falamos do Outubro Rosa, que a amamentação também ela ajuda na redução de um determinado tipo de câncer no ovário. Então, assim, eu amamentei porque tinha seus benefícios e porque era obrigatório, né? Sem contar também a questão da economia. Então, assim, eu me obriguei a amamentar. Eu me obriguei a fazer aquilo dar certo. E aí eu tive que, né, graças a Deus, a minha consultora de amamentação foi lá em casa comigo e tal. Quando ela viu como é que estava a situação das minhas mamas, ela falou, olha, você precisa procurar uma mastologista, tá? De preferência que ela entenda de amamentação mesmo, porque o seu caso é mastologista. E eu fui na mastologista e aí ela viu, fez o exame clínico e tal, e ela detectou que eu estava com 2 problemas na minha amamentação. E aí eu passei na gravidez do João 3 meses em tratamento e agora na do José quase 2 meses. Então, fora isso, meu marido, ele pode me ajudar em qualquer coisa. Meu marido pode fazer o bebê dormir, meu marido pode dar banho, meu marido pode levar para passear, meu marido pode dar um remédio, meu marido pode fazer tudo, mas ele não pode amamentar por mim. E no início da amamentação é uma sede, é uma fome, é um negócio, e a gente tá com sono, e é de madrugada. Então, assim, eu acho muito legal quem amamenta porque gosta de amamentar, né? Só que não é meu caso, real. Meu negócio de amamentar é necessidade. E eu acho assim, se você tiver a escolha de, eu vou tentar, tenta porque é muito legal, porque é bom pra você, é bom pro seu filho. Agora, se você achar que não é pra você, mano, esquece, porque causa um trauma em você mesmo. Você vai causar um trauma que talvez não seja necessário. Pra mim, não. Pra mim, eu me conscientizei, me forcei a amamentar e, graças a Deus, deu certo. Pois eu amo amamentar. Amo tanto que o Benny mama até hoje. Manjou! Ele vai fazer 4 anos e ele manjou, eu quero peito. Manjou, eu quero peito. E mama mesmo. E ontem ele mamando, ele falou, mãe, eu quero mamar. Aí eu falei, filho, agora não. Aí ele disse, então deixa eu só pegar, porque ele fica assim no peito, né? Aí eu falei bem assim, por que você gosta de pegar no peito, filho? Ele disse, porque é velho, mãe, é velho. Isso me dava uma agonia. Nossa senhora. Eu também senti, na hora que ela fez isso. Eu já senti aqui. Ele é velho, manjou. Aí teve uma vez que o cara do gás foi trocar o gás, aí eu, rápido assim, abri a porta pra trocar o gás, aí ele falou, manjou,
porque o seu peito está caído na frente do cara do gás. Então, assim, olha, a amamentação é incrível. Tem o seu passo a passo, né? Eu vivo nessa guerra inconstante interna de amo amamentar e, pelo amor de Deus, para logo. Porque eu gosto muito dessa sintonia que a gente tem. E ele aqui no colo, mamando, me olhando, eu amo, assim. É uma conexão ali nossa, só nossa, né? Uhum. E o olhar penetra no nosso olhar, a coisa mais incrível do mundo. É aquele olhar, assim, quando ele tá amamentando. Então, eu amo amamentar. Eu não sei até quantos anos ele vai mamar, mas eu vou esperar ele mesmo querer parar, sem eu forçar, né? Eu já tentei algumas vezes, só que toda vez que ele pegava uma gripe, eu mesma ia lá e colocava ele no peito. Tipo, ele já queria parar, mas eu ficava com tanta dó que eu botava ele no peito. E no meu psicológico ele melhorava muito mais rápido. Porque tem os estudos, né, que o leite materno, ele vai se adaptando de acordo com a necessidade da criança. Uhum. Então, se você amamenta, o teu corpo já vai produzindo aquele leite materno com anticorpos. Sim. É um Mas dos assim, benefícios da eu no amamentação. início, eu já comecei querendo parar. Porque a minha terapeuta, ela falava na minha gravidez, né, Jo, estimula o peito, né, para criar o bico. Uhum. E eu ficava puxando, fazendo ia pro sol, ficava com os peitos no sol. Só que não veio muito. Então, assim, eu não tinha bico, né? O bico do peito era... Era o bico invertido que os médicos chamam. Não era bem invertido, mas assim, ele... Plano. Era plano, exatamente. Aí, quando ele nasceu, foi Deus nos acuda. E a boquinha dele pequenininha, porque a minha boca é pequena. E ele é o meu clone, né? Então a boca dele é muito pequenininha também. Aí ele ia e eu, meu Deus do céu, eu não conseguia. Aí as meninas enrolavam o bico do meu peito todo pra colocar na boca dele. Tu tens implante? Cara... Hã? Tu tem implante? Não. Não? Tudo isso, gente, é original de fábrica. Não tenho prótese. Implante, quem usou é prótese, né? Aquela... Ele usou aquele bico, né, de silicone. Sim. Aí elas enrolavam, e assim, eu tava ali, né, cesárea, sentada, e elas enrolando o bico do meu peito, e dava uma cólica horrível. E ele precisava mamar, e não dava, ele pegava um pouquinho, soltava. Aí fizeram aquele negócio com a fralda, que enrola no pescoço pra sustentar. Pra sustentar o peito na boca dele. Aí deu certo. Por alguns minutos ali deu certo. Só que ele tinha muita fome, muita fome. Aí ele precisou ir pra fórmula, né? Tomou alguns dias, assim, de fórmula. E eu, assim, não deixa ele de fórmula, tá ótimo, ele tá mamando, tá muito bem. Aí a mamãe, não, minha filha, você tem que dar o peito, você tem que dar o peito. Aí eu não quero, eu chorava, assim, angustiada, porque é uma coisa que dói muito, né? E a gente tá ali já no pós-parto, como é que fala? No puerpério. No puerpério, e vários sentimentos, os hormônios. E eu chorava. Eu, não, deixa ele tá tomando fome, ele tá tomando bem. Ele tomava no copinho, né? Sim. E assim, com muita fome. Rapidinho. Aí ela, não, então quem não deixou eu desistir da amamentação foi a mamãe. Aí, Viva a vovó! Que bom, porque as histórias normalmente são diferentes, Aí ao né? contrário, não, ela insistentemente ali. Aí a Bárbara ia lá no meu ouvido, tu quer parar? Se tu quiser parar, se tu não quiser continuar, a gente para. A gente para, e aí a mamãe, não, tem... Aí tipo assim, o demônio e o anjinho ali em cima, né? Aí eu ficava assim, aí eu tipo, chorava. E aí eu via, e assim, caraca. Aí o que salvou mesmo, e eu agradeço muito, foi a Joyce ter ido lá em casa. Ela é fono, né? Então ela tem toda essa habilidade. Aí ela foi, colocou, aí ela falou, amiga, espera aqui um pouco. Obrigada, Joyce. Espera aqui um pouco que eu vou em casa, que eu vou aqui rapidinho. E ela saiu. Quando ela voltou com prótese de silicone. O biquinho, né? Bico. Uhum. Então, assim, foi o que salvou a amamentação. Eu sou muito grata, aquilo não é o ideal, mas assim, se você quer amamentar o bebê, eu recorri sem medo, sim, eu aceitei sem medo. Quando eu coloquei o menino
Oh, maravilha. Parecia Deu super assim que era certo. o meu peito mesmo, sabe? E ele mamou e ai, deu certo. Tira o leite de lata, leva essa lata daqui. Meu, né? Mas deu muito certo. Aí agradeci e tal. Aí ele mamava direto. E aí tinha horas assim que eu queria empurrar ele, né? E falava, não, Vai acabar o leite. estranho, é esquisito, a sensação é muito esquisita. Uhum. Tipo, você fica muito cansada, com uma sede, a garganta fica seca, parece que tu vai ficar doente. E dá um nervoso, assim. Aí deixava o menino, aí do nada tu queria pegar o menino, aí pegava o menino, botava no peito de novo. Então é uma mistura de sentimentos, assim, que, meu Deus do céu. Então, mas eu sou muito... como é que eu posso dizer? Assim, tipo, dá pra amamentar? Dá. Mas ver que não dá, cara, a fórmula também ajuda muito. Meu irmão, ele foi criado com fórmula e ele tem aí 26 anos de idade, super saudável. Se quiser tentar com a prótese, se tiver um caso que nem o meu, cara, é incrível. Porque até a dor ameniza, não dói tanto. Então, ele mamou com a prótese até quase 3 meses. Porque, assim, toda vez que tirava, tinha que ferver. Tinha que lavar e ferver, Eu sei que a gente comprou, assim, tipo, mais 10, sabe? Porque de madrugada mama muito. Sim. Mama, e toda hora ferver não dava. Aí, só que teve uma época, assim, quase 3 meses, que eu não aguentava mais ficar trocando prótese. Às vezes eu já dormia com a prótese, que eu ficava com medo dele engolir a prótese. Meu Deus. Sério, porque teve uma vez que ele mamou e dormiu, que a prótese ficou na boca dele. E ela é grande, não dá pra engolir. Mas assim, a gente fica, né, com a cabeça, tipo, preocupada com tudo. Não tem como engolir, porque ela tem um espaço pro lado. Só que eu fiquei assim, ai, não quero mais isso. Aí eu arranquei, aí eu botei ele aqui. E o bico da prótese foi criando o meu próprio bico. Aí, quando ele colocou a boca, ele pegou. Assim, perfeito. Aí eu, ai, Bárbara, ele tá mamando só no peito. Aí eu chorei de novo. Eu não podia usar. Incrível, assim. Eu não podia usar nada. Nem aquele coletor. Sabe o coletorzinho? Porque quando a gente vai amamentar, o outro peito normalmente vaza, né? Então, assim, eu estava usando o coletor, porque o João mamava, na época do João ainda. Mesmo ele mamando com dor e tudo mais, eu deixava o coletor do outro lado. Quando a Eurânia chegou lá em casa, ela falou assim, cara, tu não pode. Nada. Eu falei, não, mas tá fervido, tá, não sei o que, esterilizar. Ela falou, não pode. Então, eu não podia usar coletor, eu não podia usar o bico de silicone, eu não podia usar nada. A Eurânia fez, assim, uma limpa em tudo. Falou, olha, você não pode. E aí a gente ficou naquela, né, do tentar. Eu tive que fazer laser, porque tava rachado, tava com não sei o que, então foi tenso. Aí o do Benny foi a questão do bico, né? Tipo assim, dos dois modos foram muito difíceis no começo, né? Só que pra Jô virou um mar de rosas. Sim, eu amo amamentar. Até hoje ele mama, e às vezes ele mama e não sai mais nada. Tipo, ele mama 5 minutinhos assim, aí não sai mais nada. Aí eu falo, filho, por que você gosta tanto de peito? Ele, porque é uma delícia. Aí, o que sai aí, filho? Água limpinha e leite. Água limpinha. Então é fofo, assim, aí eu abraço e ele continua mamando, e eu fico espremendo, não sai mais nada, gente. Tipo, sai só um pouquinho no início. Depois não sai mais nada, mas ele só dorme no peito e amanhece já, eu quero peito, mas eu quero peito. Que bonitinho. Comigo, eu tive um início muito intenso, que eu achei que era muito intenso, e depois que eu conversei com outras mães, eu descobri que foi moleza. Ai, meu Deus. Mas eu vivi muito intensamente isso. Desde a gravidez, eu tinha muito colostro. Então, acho que desde 8 meses já começou a sair colostro. Com 9 saía bastante, sujava meu sutiã tudinho. E aí eu já sabia que eu ia ter bastante leite. E realmente, quando ele nasceu, eu tinha muito colostro. Então, as enfermeiras botavam ele no peito e apertavam assim, menino, tu tem uma mina de ouro, vai aprender a mamar. E aí pegavam ele, encaixavam assim. E aí ele teve a dificuldade de mamar no início, né? A pega não era correta. E aí, quando eu fui pra casa, ele ainda não tinha feito xixi. E ele já tinha mais de 24 horas. Então, a minha pediatra falou, olha, amanhã de manhã você vai chamar uma consultora de confiança minha
de amamentação, ela vai aí na sua casa pra ajudar, porque ele não tá mamando. Se ele não tá fazendo xixi, ele não tá mamando. Ele também não tinha feito mecônio ainda, então assim, tava preocupante a situação. E aí não tava se hidratando, né? Aí ela foi lá, me ajudou com a pega, me ajudou a tirar um pouquinho do colostro, dar na colherzinha, aquela colherzinha com medidor. Dosadora, isso. E aí a gente foi fazendo todas essas técnicas. Toda vez que ele mamava, ele tinha que tomar o complemento, ele tinha que continuar no peito pra estimular o peito e pra ele aprender a pega, mas ao mesmo tempo a gente tinha que garantir um mínimo ali que ele ia mamar. Então eu também ficava toda hora com o coletor de um lado, o bebê do outro, aí depois terminava, botava na colherzinha, ele tomava esse restinho. Então foi muito intenso, até ele fazer esse primeiro xixi e esse mecônio, que não demorou tanto assim depois que ela foi lá, mas foi muito intenso esse início. Eu tive bastante dor, porque a pega não era correta. O meu peito encheu muito, com 2 dias desceu meu leite, não foi com 3. Desceu muito antes, o leite já líquido, branquinho. E aí, no dia que desceu, ele ficou todo empedrado. Aí eu também tive que aprender a fazer milkshake. E aí, enfim, todas essas coisas eu estava aprendendo. Então esse início foi muito doloroso pra mim. Eu achei que estava sendo muito doloroso até conversar com outras mães que sangra, que rasga o peito e tal. E aí eu fiquei bem assustada e descobri que o meu foi tranquilo. Mas então não sangrou, não? Não. Olha... O meu peito não sangrou. Mas é porque, assim, desde o primeiro dia eu já tive essa enfermeira que me auxiliou com a pega, né? Eu acho que se eu tivesse sozinha... Demorado mais. Teria sangrado. Sim. Porque doía muito. E ele tava pegando errado. Só que como eu tive essa orientação bem no inicinho ali, justamente porque ele não tinha feito o xixi, toda hora que ele pegava errado, eu tirava. Tirava com o dedinho. E aí depois voltava de novo. Encaixa certo. Se não encaixasse certo, eu não deixava, entendeu? Ela falava, se sentir dor, não tá certo. E aí foi assim que eu fui me adaptando. Ainda assim, ainda era um pouco agoniante pra mim. Ele com 1 semana foi liberado desse complemento. E aí eu comecei a usar o coletor. E eu tinha muito leite. Aí eu comecei a doar. Eu fiz a doação de leite. Eu fiz por uns 3, 4 meses. Eu tive a mesma agonia da Jo. Porque a questão da doação, a gente tem que ficar o tempo todo com o coletor. Aí toda vez que ele ia mamar, tinha que pegar o coletor. Aí eu tinha 2 coletores. Aí também tem esse negócio, e tem que ferver, e tem que não sei o quê. Aí, e cada vez que o bebê mama de 3 horas, às vezes menos. Mama por 40 minutos, 1 hora ali, o coletor ali pendurado. E aí, nossa, era uma agonia, porque toda hora eu tinha que estar lavando, e toda hora eu precisava de alguém em casa pra me ajudar. E aí... mas enfim, esses 3 meses que eu doei, eu botava no coletor e congelava. Inclusive, teve um dia que eu tava conversando com a Tatá, o leite, ele vem diferente. Quando a gente coloca no coletor, dá pra ver as listrinhas, assim. Porque tinha vezes que ele vinha bem liquidozinho, bem aquoso. Tinha vezes que ele vinha bem grosso bem pesado, mais amarelado. Então era muito legal de ver as listrinhas. Então é justamente do isso. leite congelado, né? Isso. Quando a Tatá falou... nunca veio amarelo. Quando a Tatá... Mas tu tirava? Porque eu acho que a gente não percebe. Não, a gente não percebe. É quando congela. Depois vai congelando, ele vai criando as camadinhas. Sim. Eu congelava também. Porque quando a gente vai doar, a quantidade é grande. O mínimo deles é muito grande. Eles doam naquele pote de Nescafé grande, assim. 400 ml, eu acho. E aí eu tinha que encher 2 daquele pra eles virem coletar. Então, era uma loucura tentar encher tudo aquilo ali de leite. E aí dava pra ver certinho as listrinhas, assim, tinha a hora que tava mais aquoso, E é justamente isso que a Tatá falou, o leite vai se adaptando às necessidades do bebê. Sim. Então, o nosso corpo, ele vai produzindo leites diferentes, que a gente nem imagina enquanto a gente tá mamando. Que a gente pensa que é tudo da mesma cor. Enquanto sai ali no coletor, realmente sai uma coisinha muito parecida, mas quando a gente vai guardando, vai ficando essas listrinhas, eu acho muito legal, assim. Uma vez a Bárbara me ajudou a coletar, né? Os potinhos pra ajudar, porque eu ia voltar a trabalhar. Aí a gente colocou pra congelar. E aconteceu alguma coisa lá em casa que não tava tendo luz. Aí eu acordei assim e falei, Bárbara, o leite. Aí ela foi na vizinha, pediu pra guardar. Eu não lembro, eu sei que alguma coisa assim. Ah, tá. Aí ela pegou a comida da geladeira e levou pra vizinha pra guardar. Quando foi no outro dia, que eu vi o leite todo estragado lá, cara, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão chateada.
Eu chorava. Ela errou. Era pra levar o leite, ela levou a comida. Ela levou o pote era pra levar errado. a comida e o leite. Ah, sim. E ela esqueceu o leite. Aí, tipo assim, eu chorei tanto. Tipo, tudo eu choro, né? Eu chorei tanto com aquele monte de leite desperdiçado. Meu Deus, tudo isso. E eu briguei muito com ela. Muito, muito, muito. Eu acho que ela é traumatizada até hoje. Porque eu senti a dor, assim, de tirar o leite e pra guardar tudo bonitinho e ver aquele monte de leite estragado. Nossa, eu chorei muito, muito, muito. Porque só a gente sabe como é difícil, né? Sim. Pra tirar o leite, guardar e ver assim, estragando. Nossa, parece que gastei milhões ali jogando fora aquele leite. Mas é quase isso, né? É ouro mesmo. É É o ouro ouro. líquido, né? Que os médicos chamam. Eu chorava demais, assim. Mas passou. Já era. Passou, estragou, tirei tudo de novo. Agora, eu não tive nenhum tipo assim de rede de apoio, né? O Bruno ficou em casa o primeiro mês, nas duas vezes, né? Tanto do João quanto do José. O Bruno fica em casa 1 mês. E aí, depois desse 1 mês, é eu e o bebê. E aí, tem que voltar a trabalhar, né? Eu voltei a trabalhar já. E eu não tenho leite o suficiente para deixar estocado. Existe o Power Pump, né? Que é uma massagem que você faz, uma ordenha diferente que você faz para poder fazer teu corpo produzir mais e aí você conseguir armazenar e tudo mais. Eu não consigo, assim, na verdade eu nunca tentei fazer o Power Pump. E aí quando já tá chegando a fase da introdução alimentar e tudo mais, eu confesso que eu vou ficando meio preocupada. Porque o menino tem que mamar o leite, tem que ter leite suficiente para ele, e ele também tem que começar a comer, né? E aí, não é porque começou a introdução alimentar que a gente, não precisa mais de leite e tal, não é isso. Então, legal que você tinha muito leite. Muito. A Ju conseguiu, apesar de que a Bárbara estragou tudo. Bárbara, você estragou o leite, Era moderado, Bárbara. assim, eu não tinha muito. Uhum. Eu achava que não tinha muito, né? Mas a mamãe falava que eu tinha muito. Eu mas, não- assim, eu não sei se é porque ele tinha. mamava muito. Ele dava pra pode medir, ser. sabe? Aham. Ele mamava demais, porque O ele meu era mamava um muito bebê também. grande, né? Uhum. Então, assim, ele mamava que não dava tempo de sobrar leite. Aham. Eu não sei também se é essa questão, porque como é um outro argumento também, uma fuga minha, assim, né? De deixar mamar também, é porque qualquer coisa do bebê, mete o peito na boca que resolve. Caiu, mete o peito na boca. Tá com fome, peito. Quer dormir, vai dormir no peito. Porque tá passeando, tá na rua, tá chato. Peito resolve. Gente, eu dava tanto peito, que assim, eu já andava com o peito pro lado de fora. Tipo, em casa. Bem no Manauara. No Manauara. É verdade. Em casa, eu já ficava sem roupa, assim. Eu não E no conseguia. Manauara, a gente tava passeando. E eu andei, assim, tipo, meia hora no shopping. E a Bárbara andando comigo. Tipo, a Bárbara é a última que percebe as coisas, né? Tipo, Essa história é muito boa. a gente conversa e tudo, e ela não percebe nada. E eu, assim, com cara de cansada. Aí eu fui pegar alguma coisa no chão e o meu peito pro lado de fora, gente. Tipo, pro lado de fora, literalmente, assim. Eu tinha dado o peito e esqueci de botar o peito de volta na blusa. Aí a gente andando. Bárbara, tu não viu isso? Meu peito pro lado de fora? Aí ela, não vi. Aí eu falei, caraca, tipo, eu andei o shopping inteiro. Já foi, então. Passou. Mas se forem puxar na câmera de uma na hora, vão ver lá, eu dando meia hora com o peito No do lado dia de fora. tal, tá lá. Ainda bem que a gravação é tipo 1 mês só, não é de 3 anos atrás. Já pensou? Horrível. Mas Não. mães, né? Mães entenderão. Né? Não, eu não tive, assim, tipo, a minha rede de apoio foi só a Eurânia, quando foi lá em casa me salvar com a consultoria. E depois, tipo, seja o que Deus quiser, mas eu consegui amamentar um tempão. Acho muito legal a questão da Jo, né, que teve a mãe que foi mó, né, incentivadora. Porque na maioria das vezes, hoje em dia, o que acontece? Já chega alguém e fala assim, não, mas teu bebê tá chorando? Eu resolvo dando peito de novo, né? Mas a maioria das pessoas fala assim, teu bebê tá chorando é porque ele tá com fome. E aí já vem aquela coisa assim da indústria do leite de lata, né? Do complemento, da fórmula, a indústria da fórmula ela é muito forte. E aí, por mais que você vá nas maternidades e veja aquele quadro enorme aqui, incentivamos a amamentação e tal, pode ir lá reclamar de alguma coisa que tu provavelmente vai sair de lá com uma receitinha de fórmula. No início o bebê vai no pediatra todo mês.
E tem muito pediatra também que ele pergunta assim de você, e aí, como é que tá a amamentação? Aí tu fala assim, tá doendo. Nossa, ele chora muito, tá com muita fome, tem que amamentar mais vezes. Tu já vai sair de lá com uma prescrição de fórmula. Então, assim, a mãe da Jo foi um anjo na vida dela, porque incentivou muito ela a continuar a amamentar. E é desse tipo de pessoas que a gente precisa. Não, ela me obrigou. Gente, não, ela não incentivou. Vamos falar a real, ela obrigou. Bota, minha filha, bota, dá o peito. Eu já cansada, assim, de brigar. Eu não aguento mais! Tipo, até pegar. Aí Isso. hoje, tá? Ela fica puxando a minha orelha pra ele parar de mamar. Tira o peito. Ela fala assim, ai, tá bom desse menino parar de mamar. Já tá na hora. Até quando vai mamar? Que Você, não sei o quê. A culpa é sua. Aí eu falo, já. Não foi a senhora que ficou mandando dar peito? Agora deixa o menino mamar. A indústria... Agora que eu gosto, né? Na hora que eu não queria. Agora que tá ficando legal. A indústria da fórmula, ela é muito forte, ela é muito pesada, né? Teve uma blogueira aí, uma influencer, que ela, né, teve bebê e ela postou, eu acho, no alguma coisa, que ela já saiu da maternidade com a prescrição da fórmula. E não tem, assim, não tem como a gente prever. Eu também. Eu já saí com prescrição. Com prescrição da fórmula, também. Sim. Ele mamou um pouquinho no peito, mas lá mesmo já deram fórmula, porque ele chorava muito e falavam que ele tava com fome, e realmente ele tava com muita fome. E ao invés de incentivar e ajudar e falar, não, vamos tentar, que tipo, tu tá dentro da maternidade, é o melhor lugar que tu tens, porque teoricamente todo mundo ali sabe como te orientar. Olha, mas eles ajudaram muito. O negócio era o meu bico mesmo. Pois é, mas eles, aí tinha... Eles ajudaram muito, assim, tipo, botaram, fizeram. E, cara, pra ter uma ideia, eu acho que foi, tipo, umas 3 fonos lá. Tipo, pra tentar mesmo. E ele chorava muito. Aí até que veio uma com a formulazinha no copinho. E ele, assim, desesperado, sabe? Tipo, no copo ele sabia tomar direitinho. Mas aí já prescreveram fórmula. Tipo, o meu botaram o meu colostro no copinho de cafezinho, assim. E aí deram pra ele. Não, o João, quando ele saiu da maternidade, elas não detectaram que o João tava com a língua presa. Elas, toda vez eu reclamava, né? Porque, tipo assim, a gente estudou, né? Você estudou só sobre parto ou você estudou sobre amamentação também? Eu estudei também um pouco sobre a amamentação. Não tanto, assim, profundamente, mas eu li bastante sobre as recomendações, né? OMS e tipo assim, eu na maternidade eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Não tá certo aquilo dali e tal. E eu chamava a fono que tava lá, porque no dia eu tive que ficar 3 dias, né? Então eu chamava a fono, toda vez a fono que tava no plantão, a da manhã, da noite, eu sempre chamava. Aí o que elas faziam? Elas vinham com a luva glicosada, metia a luva lá na goela do menino e falava assim, não, mas ele tá mamando ótimo. Eu falava, olha, eu nem quero mais a luva glicosada, porque eu também já meti o dedo na boca do menino, eu sei que ele tá mamando, mas ele está pegando errado. E não adianta eu chegar e falar assim, não, eu estudei sobre isso, que ela vai falar, você estudou quantos anos? Eu falo, não, eu estudei 9 meses só, né? Ela fala, eu estudei 4 anos. Então, assim, ali eu já sabia, então é importante a gente saber. Vai doer e tal, mas a dor que eu sentia, você vai saber que é uma dor diferente, né? E ainda bem que eu não saí com prescrição de fórmula, porque também ela achava que estava tudo bem, que ele não tinha língua presa nem nada, mas ele tinha. E pra quem vive assim, tipo, uma vida mais corrida, alguma coisa assim, basta uma pessoa chegar pra ti e falar assim, tu não quer dar uma fórmula pra ele? Cara, tu vai se agarrar nisso assim de uma maneira que, de novo, graças a Deus a mãe da Jo influenciou, obrigou ela a amamentar. O obrigado dela foi delicado, assim, ela foi pedindo com compaixão, ela, minha filha, é muito importante, ela sempre explicando que era muito importante, vai fazer muito bem pra ele, vai fazer bem pra ti também, amamenta, minha filha, você vai conseguir. Ela falava assim, tu mamaste até quantos anos? Até 4. Meu Deus do céu, olha aí. Olha aí. O Benny, coitado. Até 4 pra 5, assim. Ela já. Então tu sabe que o Benny vai. E me amamentando também. O Benny vai mamar então nessa fase aí também, nessa fase. Olha, sinceramente, ele pode ir até os 10 se ele quiser. Não, tô brincando, porque eu já faltei desmaiar, tá? Tipo, já quase desmaiei mesmo. Teve uma noite que ele mamou tanto. Ele tinha 2 anos e pouquinho. Ele mamou tanto, muito assim, de noite, que eu sentei. Na hora que eu sentei, tudo girou. E eu tava desmaiando. Eu achava que tava morrendo, né?
E eu, Bárbara, eu não quero ir. Aí, tipo, aí o que foi? Tá ficando tudo escuro. Aí a minha cunhada veio, começou a orar comigo, mas não, era o meu ferro que caiu. A médica falou que meu ferro despencou, assim. E aquilo, eu não sabia o que era, né? Mas foi horrível, tipo, porque a criança quando tá crescendo, ela mama muito mais, suga muito mais, né? Sim. Então a tua energia vai ficando muito esgotada. Eu fiquei assim... Aí eu falei, não, é hora de parar. Foi nessa época que eu tentei parar, mas aí ele já estava se acostumando e quando ele adoeceu, eu enfiei no peito de novo. Mas como ele come bem, toma outras coisas, eu já coloco assim um limite, sabe? Eu dou mais quando ele vai dormir. Ou então quando ele tá muito assim, inquieto, eu boto ele no peito. Aí ele pede celular, pede isso, eu boto ele no peito, que aí ele esquece, né? E tira o foco, porque o peito pra ele é tudo. Então, vai tirar o foco de qualquer outra coisa. Tu tivesse alguma rede assim de apoio na tua amamentação? Eu aprendi muito mais com a enfermeira, né? A minha mãe me apoiava, mas ela ficava com aquela carinha cheia de águas nos olhos, assim, de minha filha, tadinha, tu não quer parar com esse negócio, não. A tua mãe já influenciava logo uma fórmula, né? Nem tanto, porque ela me amamentou e amamentou meu irmão, né? Mas ela não aguentava me ver sentindo dor. Então, e ela já tava um pouco sensibilizada por causa do meu parto. Sim. E olha que eu contei por alto, porque eu não queria... Mas ela me via chorando o tempo todo e tal. Ainda tava muito intenso, assim, na minha cabeça. E tinha outro agravante. Quando o meu filho mamava, me dava cólica. E aí... no inicinho. Não, me dava muita. E aí, eu ainda tava traumatizada do parto, assim, muito. Então, quando eu começava a sentir cólica, eu começava a chorar. Desesperadamente, assim. Porque me lembrava tudo que eu passei e tudo mais. Todas as dores de novo. E o útero ainda tava contraindo, sabe? A amamentação ajuda a voltar tudo pro lugar. E aí eu sentia essa contração por dentro. E era muito agoniante. Então, ela me via, assim, toda hora que eu pegava ele pra mamar, eu despencava em lágrimas. E aí, não é que ela queria incentivar a fórmula. Ela nunca falou a palavra fórmula. Mas ela ficava, tipo... Não queria me ver sofrer. Ela tinha esse olhar pra você, né? Você tava com essa compaixão. Assim. Então, eu tinha ela, eu tinha o meu marido que ficou também 21 dias em casa. Acredito que foi esse o período da licença paternidade, eu não lembro agora. Mas ele ficou um tempo em casa também. E aí ele me auxiliava muito nessas coisas que tem que ficar fervendo, tem que ficar não sei o quê. E bota o leite pra congelar, e bota não sei o quê. E bota na colherzinha, quando eu tirava do peito, eu ia fazer alguma coisa, ele ficava dando complemento. Então, ele me ajudou muito nesse início. E a minha sogra ia lá também. Assim, a gente teve visitas constantes à noite, né? Todo mundo trabalha, então à noite a gente conseguia revezar ali entre minha mãe ou a minha sogra me ajudar e tudo mais. Mas era comigo, assim. O que eu aprendi com a consultora era ficar botando em prática ali o tempo todo. E foco, fé, força. E vai. Não, a minha mãe, ela já é mais da turma da fórmula, do mingau e tal. Tanto é que o José, antes dele fazer 6 meses, que aí ela já falava assim, acho que tem que comer um mingau, hein? Tá na hora do mingauzinho pra esse garoto e tal. E acho que se a mamãe tivesse acompanhado, assim, bem essa minha dificuldade da amamentação, das 2 vezes, ela com certeza ia ser a pessoa que ia falar assim, ó, que eu trouxe uma lata de leite. Olha, o Belice, ele mamava tanto que depois dos 6 meses eu fiz um mingauzinho, né? Mas sem açúcar e com leite do peito. Cara, ele odiou. Botou na boca dele. Aí eu fui provar, cara, é muito ruim, é horrível, tipo, muito ruim. Sem açúcar e com leite do peito ainda, deu até ânsia. Horrível, assim, ele não gostou, não. Mas tu tentou isso pra quê, exatamente? Pra encher o bucho dele, ele dormir. Tipo, porque ele porque ele sentia muita fome. E eu tava esgotada, assim, que ele mamava direto, mamava muito. E ele é um bebê grande, né? Aí eu queria que o bucho dele crescesse e ele dormisse. Eu tinha essas dúvidas também, porque lá no grupo tinha muitas mães de fórmula, né? Que falavam...
Mas é porque quando dá bastante à noite, aí ele dorme a noite inteira. E os bebês de fórmula, muitos dormiam bem, né? E o sono era o problema, você já sabe aqui que o sono era um problema pra mim. Uhum. Então eu começava a olhar e eu ficava, meu Deus do céu, me segura Deus, que eu não vou dar. Me segura que eu vou comprar uma lata ali de leite. Nossa, mas eu entendo essa tua vontade aí. Eu pegava assim, aquele leite ralinho, eu falei, isso aqui não enche essa criança. Mas eu li recente que, teoricamente, né, os bebês só de peito, eles sentem mais fome, assim, mais vezes, porque o tempo de digestão do leite materno é muito mais rápido. Muito mais. Então, eles estão sempre com fome. Eu lembro bem da Lori, a mãe da Agnes, que ela teve, que é o outro lado da fórmula. A Agnes teve que usar várias fórmulas, porque não é assim só tu chegar no pediatra, o pediatra fala assim, dá essa fórmula aqui que vai dar certo, né? A vantagem, né, mais uma vantagem assim do leite do peito, é porque provavelmente não tem o que dar errado, a não ser que seja uma criança que tenha PLV. Sim. Né? Mas uma criança que não tem nada, tipo, o leite do peito resolve 90% da tua vida. E às vezes a gente acha que, eu vou dar uma fórmula para facilitar a minha vida, e quando a criança não se adapta à fórmula? Sim. Eu acho que a Lori trocou o quê? Umas 4 ou 5 fórmulas. Sim, e cada vez que vai trocando, vai ficando mais cara, né? Exatamente. Então, eles começam ali com uma mesmo. de 80. Recentemente eu descobri que tem uma que custa R$400, uma latinha. Sim. E é uma lata menor do que acho que ela é 380 gramas. Sim. Isso sem contar os de APLV, que ainda tem uma lata para as mães de APLV que não dão no peito, ainda tem uma lata específica que, meu Deus, caríssima, porque não tem o leite. Bem tomou essa prêmio. A do APLV? E estragou 3 latas, tá? Porque a gente comprou achando que ia usar. A gente comprou na... Não posso falar, mas... Comprou na internet. A gente comprou comprou num combo. A gente comprou na internet, logo assim, 3 latas que tava um valor mais acessível. E a gente abriu a primeira. E como ele não usou, porque ele já tava começando a mamar, mas eu queria complementar, e não pode dar, depois de aberta, a lata, Sim, né? Tem isso tudo. Aí eu abri a segunda. Cara, eu sei que estragou. Mas de APLV, não. Fórmula, né? Tu falou. Fórmula normal, né? A PLV é de... Alergia à proteína do leite de vaca. Sim. São aquelas crianças que não podem nem... Eu sei. Não pode nem tocar no leite. Aí ele é feito com outros tipos de leite, que não é leite de vaca. Mas tem uma... que ela é cara assim também, tipo, ela sim. Não, elas são caras. A mais barata é mais cara ainda. As mais baratas, acho que as fórmulas devem estar a partir de 80, né? Sim. As mais simples. E aí o bebê vai crescendo, vai mamando muito mais. E a lata vai... É muito. Aí a terceira que eu não abri, eu falei, olha, eu não vou nem abrir essa, a gente doa. Aí a gente doou, né? Mas foi um gasto, assim, surreal, porque realmente é muito caro. Sim. A filhinha do meu irmão mamou de fórmula, que é a minha sobrinha, né? Ela tem síndrome de Down e ela teve um problema cardíaco quando ela nasceu. Ela ficou 1 mês internada, assim, e ela teve que fazer uma cirurgia depois, hein? Mas logo nesse inicinho, mamar exigia muito do coração dela. Então, toda vez que ela fazia a força dessa sucção, ela disparava o coração, então era perigoso para ela. E aí tiveram que tirar o peito e davam sempre na mamadeira adaptada lá de 1 mês, que é aquela que tem um furinho quase nada. Furinho menor. Também a pediatra pediu para tirar. Então tinha que ser aquela mamadeira com fluxo mais intenso, porque ela não podia fazer tanto esforço. Isso. Então foi um caso específico que ela realmente não pôde mamar no peito, mas eu acompanhei toda essa parte de fórmula, assim. Cara, é muito caro. E vai ficando mais caro quanto mais a criança não vai se adaptando mesmo. E aí, os exames, às vezes, dá uma desregulada no exame. Aí tem que comprar uma fórmula multivitamínica lá específica e tem que dar por 1 mês. E vai juntando as Isso. coisas. Nossa, teve uma fórmula que ela tomou que era grossa, assim, porque ela realmente precisava dar esse boom no crescimento, né? Então, é complicado, porque aí tem que ficar fazendo os exames, tem que ficar acompanhando. Aqui a gente já sabe que do jeito que tá saindo é o jeito que o bebê precisa, né? Sim. Mas é bem complicado mesmo essa experiência da fórmula.
a posição mais inusitada que vocês já amamentaram? Ixi. Porque eu amamentei o Benício com as pernas nas minhas costas e a cabeça dele assim. É uma posição invertida, né? Que era pra... mas essa aí é clássica. Quem tem gêmeos que bota assim, ó. Bota uma pra cá, uma pra cá. Que era pra ajudar ele pegar mais rápido, né? Uhum. E ele mamava assim, tipo, com a cabeça aqui. Uhum. E já mamou assim também, com as pernas pra cá. Depois de 6 meses ele enfiava Depois as que pernas eles pra cá. aprendem a se movimentar, Nossa a gente só Senhora. faz deitar e ficar existindo. É. E ele se vira. Eles se viram. Nossa, mas é muito tenso. Teve uma vez que eu tava dormindo, e aí eu tava dormindo assim, o Henrique aqui, né? Ele virou por cima de mim, foi pro outro lado. O meu peito fez isso aqui, assim, ó. Meu Deus Tipo do céu, slime, né? menina. Vira uma slime depois, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que posição. E eu tinha que esperar o menino respirar fundo de novo, dormir mais profundamente pra conseguir Pra poder tirar, né? desvirar ele. Nossa senhora. Correndo o risco de acordar e Correndo começar de novo. Exatamente. E quando eles puxam assim, né? Ai, Nossa o senhora. José faz estrela. isso, cara. O José já faz isso. Ai, E eu ainda tive um agravante. O meu bonito nasceu dente com 4 meses. Ele só ia começar a comer com 6. Foram 2 meses de amamentação exclusiva com E o o dentinho dentinho lá bonito ferrando. mordendo, né? Mas mesmo quando ele não mordia, só dele ficar puxando, ele ficava arranhando assim. Nossa, Eles era mordiam, horrível. O Benício mordia. Mordia muito. Mordia mesmo. Mordeu assim, né? muito. Eu acordei assim, ele de madrugada, mamando ele dando aquela mordidona. Eu já vi muita estrela, Aí eu... O João não mordia. O João passou a amamentação todinha dele sem morder. O José, por outro lado, Faz tudo que o João não fez. não, já morde. E morde e puxa. Ele vai embora com o meu peito. Eu falei, leva o peito pra cá. Eu viro a cabeça do menino de volta aqui. Menina, o Henrique era assim. Mas é desse linda a jeito. amamentação. É lindo, gente. Olha, amamentem, é legal. É linda demais. Amamente. Você fica cansada, esgotada, com sede, com raiva, com ódio. Mas Nossa. é muito lindo. Muita sede, muita fome. E fora que eu ficava com um cansaço, assim, após amamentar, porque realmente suga todas as energias. É impressionante. Eu ficava, depois de um ano, assim, que ele já comia, né? Tinha o momento de amamentação. Como ele entrou na creche antes de um ano, esse momento de amamentação acabou ficando mais reduzido. Então, o meu desmame, até certo ponto, foi até natural, tirando o noturno, né? Porque ele entrou na creche, aí depois ele foi pra creche integral, começou a ficar mais tempo longe. Aí depois, o tempo que ele também não queria ficar gastando mamando, ele queria brincar, queria não sei o quê. E aí acabou jogando tudo pro noturno. Mas eu acordava num cansaço, no desespero. E às vezes eu acordava de madrugada morrendo de fome. Sim, E eu essa tinha parte que ir da lá, fome. E eu Já tinha tem que ir a lá fome. correndo comer A alguma fome. coisa, porque o estômago Sim. tava revirando assim. E eu precisava comer uma maçã, alguma coisa. E aí tirar o menino, deixar o menino dormindo, ir lá comer sem fazer muito barulho. Depois voltar. Ixi! Aí a gente É. dá o ferro pro bebê e esquece de tomar, né? Não, eu tomei Ele durante ali a consumindo o nosso ferro e a gente dando ferro todo Aham. dia. Depois, depois o complementar. O João, ele era muito tranquilo, assim, nessa parte de meu quase desmame, né? Uhum. Foi, tipo, meio que legal conseguir desmamar durante o dia. Agora, o que acontece? O José, e na verdade o João também, né? Passava, quando começaram a comer, que eu voltei a trabalhar, passava o dia beleza, sem mamar, sem nada. E o final de semana? O que eu vou fazer com esse menino no final de semana? Vai mamar o final de semana inteiro. Então, Não, o As doideiras. meu desmame diurno foi acontecendo natural, como eu falei. E aí, até o final de semana entrou nisso. Porque aí vai pra casa das avós, aí vai brincar, vai fazer não sei o quê. Então, vez ou outra ele mamava durante o dia, mas depois ele até acostumou que não tava na hora de mamar. Ele também vinha pedindo peito e falava, não, tá na hora agora não, só na hora de dormir. E aí foi adiando isso, então acabou ficando muito natural o desmame diurno. Mas o noturno foi punk. Foi punk. Filho, seja onde você estiver, pode mamar até quando você quiser. agora, o meu Divertidamente aqui falou uma coisa. Vale. Não, meu Divertidamente pediram pra perguntar uma coisa. Será, porque eu lembrei aqui, quando o bebezinho da sua sobrinha tem que fazer mais força pra mamar, né? Uhum. Será que bebês que mamam peito têm a bochecha mais redondinha?
Porque eles têm que fazer muito exercício, cara. Sim. Não muito sai, tipo, o trabalho. fluxo da Nossa. mamadeira, né? Uhum. É muito trabalho. E fora que eu já fiz essa experiência com o meu dedo, né? Cara, você tem que mamar, tipo, a língua fica embaixo. Aí você fica... Mamar é assim. Caraca, é muito, muito difícil. Então a criança, Eles mamam, tadinha, trabalha os muito. bebês já começam mamando bochecha, treinando bochecha. Dessa parte eu não sei, mas teve uma canadense que já entrou na minha sala uma vez com um aluninho meu que falava muito embolado, assim, né? Ele tinha 2 aninhos, falava muito embolado. E aí ela falou, você já perguntou dessa mãe se ela dá comida sólida? Porque eu já reparei no lanche dele que é só pãozinho, aquele queijinho processado que é bem molinho quando você morde branquinho, sabe? Aquela marca. E iogurte. Então... São coisas que ele não tem que, são coisas que ele não tem que mastigar. Pede pra essa mãe começar a trazer maçã. Pede pra essa mãe começar a trazer um biscoito mais durinho. Ele precisa mastigar pra fortalecer os músculos da mandíbula pra ele conseguir falar. E aí, a canadense andando na minha sala observou isso, eu nem tinha falado pra ela de problemas de fala e tudo mais. Até porque eles falam português, ela fala inglês, ela nem sabia se a pronúncia estava certa ou não. E mesmo assim, ela observou isso e mandou eu falar com a mãe. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho e melhorou muito, muito, muito a dicção da criança. Então, provavelmente, talvez tenha a ver, sim, os músculos. Eu acho também. Mas a alimentação também, futuramente. O Benny se comunica muito bem, desde sempre, assim. Sim. As palavras dele saem muito certinhas. Então, eu acho que tem a ver, sim, com certeza. O João ainda não fala o R. E não estou preparada para o dia que ele vai parar de falar. Mas eu acho que é porque o Benny mama muito, né? Então ele tá até hoje trabalhando assim. Até hoje ele testa. Ele continua trabalhando. Então, assim, por isso que ele já fala direitinho o R, o S, o L, o T. Não, o R do rato ele fala, né? O R do prato ele ainda não fala. Inclusive, eu acho lindo o Henrique falando. Quando ele puxa o R, é o prato, a cadeia. Arranha. O Homem-Aranha. Não, o João ainda é o do Homem-Aranha, o Plato. Ah, eu acho tão bonitinho. Não sei se eu quero que pareça, não. Até porque vai ter o dia... Já começou a falar já certinho, assim. Tipo, não teve muito essa coisa do prato. Não, ele já foi prato. Sei lá. Não, porque... a gente vê muito, né, nas redes sociais, assim, tipo, tu nunca vai saber quando vai ser o último dia que teu filho vai fazer tal coisa. Qual é o dia que ele vai conseguir falar aquela palavra certa, que tu nunca corrige porque tu acha bonitinho. E tu não vai ter como registrar. Olha, hoje oficialmente foi o dia que o João conseguiu falar aranha. Nunca vou saber. Não, eu conserto. A gente perde, né? Assim, mas a Bárbara eu não conserto porque ela acha lindo. Mas eu tenho essa... Não é consertar, eu falo meio assim... Ah, entendi, o prato. Sim, eu faço assim também. Eu faço, aí ele manjou o prato. Aí ele repete certo, né? Eu não falo, não, filho, não é assim. Não falo, não. Eu só repito, sim, entendi. Repete da maneira correta, né? Aí ele... Sempre foi assim a nossa comunicação. Aí ele ia repetir. Mas a Bárbara, ela não consegue porque ela acha lindo. Ela, é tão bonitinho, eu não consigo consertar. Tipo, algumas coisas que ele fala. Já pensou do nada que eu tô brincando com o João, não sei o que. Você quer do Homem-Aranha. Aí ele olha pra mim, aranha. Ele não fala mais errado. Porque, tipo, todas as outras palavras ele fala certinho, né? Sim. Agora, esse R, assim, do aranha, ele não... A emoção vindo nos olhos. Ele ainda nem falou, ela já tá emocionada. Não, porque, assim, o João, ele é um tanto quanto independente, né? Tipo, dormir. Lá vai eu cutucar Ariel, gente. Dormir. O João, ele dorme sozinho no quarto dele e ele não quer ninguém dormindo com ele. Ele não quer ninguém segurando a mãozinha dele. Ele não quer ninguém fazendo carinhozinho nele, tipo como o Henrique faz, essas coisas. O João não é dessa. Então, eu não tenho, assim, o meu último dia de eu ter dormido agarradinho, dele querer dormir. Não, hoje em dia ele gosta de dormir com o pai dele. E ele acha o máximo. E eu perdi, né? Sim. Eu tô aproveitando enquanto ele é a sua pessoa preferida da vida dele. Pois é. Depois Olha, ele vai amar o pai, depois ele vai amar os amiguinhos. Eu tenho a impressão, assim, que eu vou ser sempre a pessoa preferida do Benny. Não sei por que eu tenho essa intuição. Bem convencida, né? Sei lá, a gente tem uma conexão muito forte que eu acho, assim, que eu vou ser sempre
a pessoa dele, sabe? Eu tenho isso. Pois é, mas assim, já pensou no dia que ele chegar e falar: não, mãe Ju, eu não quero ir pro seu quarto, eu quero dormir no meu quarto sozinho. Porque Não, o João às vezes fala ele isso pra né? mim. Não, mas eu quero ficar com a mãe Bárbara. Ele fala isso, né? Não, mas ainda tá com outra mãe. Tipo, o João, ele já fala assim: não, mãe, eu quero dormir no meu quarto sozinho. Eu falo, criança, você tem 3 anos. Por favor, Eu né? acho que isso vai acontecer quando ele estiver adolescente já. Porque eu vejo assim, eu sou muito essa pessoa com a minha mãe, né? A minha mãe é a pessoa que eu mais admiro no mundo, assim. Eu tenho uma ligação muito forte com ela. E porque eu sempre fui assim com a minha mãe, igual bem é comigo. Uhum. Então, por isso que eu tenho essa convicção de que ele vai ser da mesma forma comigo, sabe? Aquela coisa assim de honrar a mãe, de tudo fazer com a mãe. Eu tenho isso com a minha mãe. Então, eu sou daquela que a gente recebe o que dá, né? Tipo, planta e você colhe. E eu acredito que vai ser assim porque eu sou assim com a minha mãe. Veremos, né? Essa parte. Aí, a parte do desmame noturno, que foi aonde ele adquiriu essas manias. Porque a gente teve que criar manias, né? Ele tinha a mania de dormir com o peito na boca e ficar lá a madrugada inteira. Então, eu tive que criar outras formas que ele pode dormir. Tive que mostrar pra ele que ele consegue dormir de outra forma. Porque Você consegue. Ele tem uma coisa que ele gosta de só apagar. Ele não gosta desse processo de dormir. Até hoje ele não gosta. Então, pra ele, o legal era só deitar, botar o peito na boca, sabe? E sem o peito, não existe essa fórmula que vai fazer ele dormir em segundos. Então, a gente tem que criar toda uma rotina agradável pra ele querer ir se deitar. E a gente ficar lendo, e a gente ficar fazendo carinho, e cobrir ele. E todo esse momento de carinho tem que ser uma coisa agradável pra ele aceitar. Porque nem querer ele não quer, né? Aceitar e deitar, né? Mas foi um período muito difícil. Aqui é a forma que eu crio. A mamanda no peito. Não sei se pode dar zoom, mas pode dar se quiser. Aí foi um período muito difícil de tirar esse peito nesse momento de dormir, porque a gente teve que começar a balançar e o menino já pesava muito. E aí ficava lá balançando. Era eu, aí revezava com o meu marido, aí tinha dia que ele só queria se fosse eu. E ele ficava tentando arrancar minha roupa e eu de gola alta aqui assim. Manaus aqui. Manaus, gola alta. E aí ficava, balançava na frente da janela. Aí depois levava pro quarto, ficava caminhando com ele pela casa. Aí quando ele já percebia que uma técnica funcionava, não queria mais colo. Se coisava todinho quando a gente pegava no colo. Então foi todo um processo até a gente adquirir uma rotina que funcionasse. Que hoje em dia, a gente brinca um pouquinho ali à noite. Depois a Alexa toca. Aí a gente bota um despertador. Aí a gente arruma tudo. Vai deitar, ele escolhe um livrinho, aí a gente pega a lanterninha, fica lendo lá o livrinho. Eu durmo no processo, ele me acorda, faz parte também da rotina. É o plano. Faz parte, tá tudo dentro do plano. E aí eu fico nessa, aí eu durmo, aí mamãe, lê. Mamãe, acorda. Aí continuo lendo, aí daqui a pouco eu, tá bom, filho, não tô mais aguentando ler, não, tá tudo embaçado. Vou só fazer carinho. Tá bom, faz carinho. Aí eu sento, aí fica lá no cabelinho e não sei o quê. Aí ele pega, agora ele tá com mania de dormir agarrado no terço. Ele ganhou um terço da avó dele. Aí ele dorme bem assim, com o tercinho dele, assim. Aí ele vai pegando nas contas, aí vai se acalmando. Aí ele vai criando os processos dele ali de dormir. Foi quando ele começou também a dormir com o bichinho de pelúcia, que eu sempre gostei, eu sempre fiquei tentando, justamente pra tirar esse meu corpo, né? Pra ele agarrar um bichinho de pelúcia. Depois que ele fez, assim, uns 6 meses, eu já ficava tentando bichinho de pelúcia ou naninha ou qualquer coisa. O João tem a Tisha. O Henrique nunca pegou nada. E nem lençol, não gostava de agarrar nada. Só em mim. Aí eu sempre tentei colocar uma naninha, um bichinho de pelúcia, alguma coisa pra ele se apegar e eu conseguir tirar o meu corpo, né? E aí, agora já, quase com 3 anos, que foi justamente nesse período do Natal também, que eu desmamei ele. Ao mesmo tempo, mais ou menos, ele começou a pegar bichinho de pelúcia, essas coisas. Então, cada dia ele quer dormir com um bichinho, ele leva um bichinho pra creche também, pra dormir a semana lá Inclusive, na creche, o primeiro ano dele, ele tirava sonecas maravilhosas,
sozinho, a professora falava, não, ele vira lá no berço e ele deita e dorme. Os outros bebês, ela tinha que ficar nanando no braço e tudo mais. E ele só parava e dormia sozinho, sendo que nunca aconteceu em casa. Aí tu falava assim, não é o Henrique, não conheço essa criança. Não conheço. E aí, depois, no segundo ano dele da creche, no ano passado, a professora falava que ele era o mais difícil de dormir. Ela tinha que fazer todo mundo dormir antes. E aí ela ficava com ele no colo. Às vezes ela perdia a hora do almoço dela, porque ele não dormia. Ela ficava balançando ele, não sei o quê, até conseguir fazer ele dormir. Esse ano, a técnica do travesseirinho até que ajuda. Não recebi reclamações nem elogios do sono. Tá ali, deve estar na média. Mas ele me fala que ele fica conversando até que uma hora ele dorme. Gente, eu não sei pra que ele puxou. Que eu também. Não, imagina quem fica conversando 3 horas da manhã. Ora, bolas. Não, o desmame do João fiz, né? Como ele tinha começado a introdução alimentar e eu tava trabalhando, então o desmame diurno de segunda a sexta deu certo. Sábado e domingo eu mesma botava por água abaixo até que ele conseguiu desmamar diurno. E o noturno foi o que mais demorou. E aí, para eu conseguir fazer o desmame noturno dele, foi meses de conversa com ele. Aí eu já falava para ele, filho, você nem mama mais de dia, não precisa mais mamar à noite, vamos tentar desmamar, você não precisa mais do peito, você já tá um rapazinho, o peito da mamãe já não precisa mais fazer leite para você. Mas foi muito tempo assim de conversa. Antes de eu realmente, de fato, chegar pra ele e tirar o peito. Sim. Eu só conversava com ele. Inclusive, eu conversava com ele mamando, né? Uhum. Era ele mamando aqui no peito, deitadinho e tal. E eu fazendo ele dormir. E eu conversando. Ah, você nem precisa mais. Você já é um rapaz. Acabando, mamada. Mamãe, aproveita que tá acabando. Tá secando. Eu falava pra ele, tá secando. Olha, já tá acabando. Não vai mais ter leite e tal. Então, foi muito tempo de conversa pra eu realmente, de fato, começar a ir tirando o peito. E aí eu eu pensei, será que eu vou passar batom, falar que tá dodói? Será que eu vou passar copaíba? Será que eu vou passar borra de café? Porque tudo isso o povo faz, né? E aí eu precisei, no dia da festinha do grupo, eu esqueci meu sutiã em casa e eu tava com vestido, eu ia precisar de alguma coisa e eu botei um band-aid no bico do peito pra poder ir pra festinha. E aí o João viu. Quando chegou em casa e tal, ele perguntou o que era aquilo. Já tinha meses de conversa. Aí eu falei, não. Aí do nada eu falei, tá dodói. Aí vai que cola, né? Colou. Eu coloquei band-aid também quando eu passei mal, né? Ano passado. Eu coloquei band-aid, eu coloquei aquela fita preta que cobre fio. Isolante. A fita isolante eu coloquei também. Funcionou com a fita isolante. Mas assim, aí eu lembro que a minha ginecologista até brigou comigo. Ela falou, tá doido, olha como vai ficar o teu peito. Tipo, quando tirava, tava todo grudado, assim. Aí, tipo, tava meio esbranquiçado, sabe? Sim, aquele é porque fica úmido. Rola, né? Fica úmido, fica úmido o peito. Aí eu tirei, aí quando ele voltava de novo a mamar, né? Mas quando ele desmamar, de fato, daqui a... Eu venho contar pra vocês. Eu venho contar pra vocês como é que foi. Não, aí o João foi, aí ele viu que tava, né, tava com dodói, tava com band-aid, eu falei, se colar, colou. E aí a primeira noite, ele ficou meio assim, meio choroso e tal, aí queria dormir com a mão dentro da minha blusa, deixei. Eu sempre tive agonia dele ficar mamando no peito e mexendo assim no outro, nunca deixei. Eu sempre coloco uma fraldinha, dava sempre uma fraldinha pra ele ficar segurando. Sintonizando o rádio, assim. Sintonizando o rádio, a rádio teta. E aí com o José também, o José tá mamando, quando ele vai procurando, eu puxo uma fraldinha, meto da mãozinha dele, que, nossa, a agonia horrível. E aí eu consegui, então o João foi dormir a primeira noite. Aí assim, eu fazia de tudo pra ele dormir bem. Qualquer coisa que pudesse fazer ele chorar antes de dormir, eu evitava. O João dormiu sem tomar banho, porque eu não queria, né, sair alguma coisa aqui. Não, mamãe não quer tomar. Então, vamos tomar banho hoje, não? Vamos dormir sem banho. Não consigo. Ah, mamãe, eu quero dormir com o não sei o que em cima da cama. Eu falei, vamos botar em cima da cama, não tem problema. Mãe, eu quero trocar o lençol, que eu quero dormir com o lençol de não sei o que. Vamos trocar o lençol, meu filho. Eu fazia de tudo
Para não ter nenhum tipo de motivo para ele chorar e querer pedir acalento de peito. Então foi assim, o desmame total. Desde esse dia que eu botei o band-aid, eu fiquei com o band-aid, eu troquei, eu acho que ainda uns 4 dias o band-aid, que foi quando ele parou mais de procurar e tal. Mas para de fato ele parar 100% de pedir peito, foram 2 meses. Ele começou, eu lembro certinho o dia dessa festinha. Foi no dia 8 de dezembro, a nossa festinha. E aí, eu sempre perguntava, filho, tá tudo bem? Você tá precisando de um peito? Ou você precisa de alguma coisa? Até que teve o dia que ele falou pra mim, não, mamãe, eu não quero não. Foi em fevereiro. Foi assim, tipo, logo na primeira semana de fevereiro. Que aí foi quando ele falou assim, não, tipo, ele não demonstrou mais nenhuma vontade de querer mamar. Oh, que lindo. E ele, quando ele viu o José mamando, ele também não pediu nem nada, né? Engraçado, o meu filho... Tá vendo? É por isso que eu não desmamo. Não tô preparada pra esse momento. O meu filho viu a prima mamando, pouquíssimo, né? Antes dela começar a tomar fórmula. E aí, foi quando caiu a ficha dele, assim, de bebê mama, e eu não sou bebê. E aí ele ficou com isso na cabeça, então ele já tinha desmamado, mas ele ainda ficava pedindo. Uhum. E eu tava nesse processo do sono, ainda era difícil, né? E aí quando ele viu, aí ele ficou, eu não sou mais bebê. Aí ele começou a associar mamãe, a Melina mama, né? Porque ela é bebê, eu não sou mais bebê. O que o João fala pro José, o José mama porque o José é bebê. E aí, passou um bom tempo sem ele ver nenhum bebê mamar, porque a minha prima, a prima dele parou de mamar e tudo mais. Depois de um tempo, ele foi lá na tua casa, esse ano já, e aí ele ficou assim, ele ficava olhando, aí ele, porque o José é bebê, né, mãe? Aí eu, meu filho, ele mama, né? Ele mama no peito da mãe dele. Ele achou, eu não sei se ele não se lembra que ele mamava, mas ele achou muito estranho o processo de mamar no peito, porque a priminha dele mama mamadeira já, né? E aí ele, mas ele mama no peito da mãe dele. Mas tá certo isso? Eu achei muito engraçado ele parar pra processar isso, assim, mas faz parte do processo. Que bom não teve essa Não teve, assim, foi, o desmame do João, ele foi, assim, muito tranquilo, foi aquele desmame respeitoso, foi no tempo dele, assim, tipo, porque eu já vinha conversando, e aí calhou de ter a situação de eu estar com band-aid ali no dia, e eu falei pra ele, né? Mas se ele demonstrasse pra mim, ele, não, tipo, eu quero, com certeza eu teria cedido. Sim. Que bênção que foi bom. Que bom pra ti. Então, eu lembrei as 2 palavras que o Benny fala errado, que a Bárbara não conserta de jeito nenhum. É hipopótamo, ele fala hipopótamo e friutus. Ai, mãe Jo, grava aqui com esses filtros. Tipo, ele fala friutos. Aí a Bárbara não arruma de jeito nenhum. Eu falei, oh, meu Deus. Mas é muito bonitinho. Ela, não arruma, é muito bonitinho. Mas são palavrinhas muito bonitinhas mesmo. Aí ele continua falando hipopótamo e friutos. O Henrique era ômbinus. Ao invés de ônibus. Mamãe, um ômbinus. Era muito engraçado. Então é isso. Cada escolha é válida quando é feita com amor e dentro das possibilidades da mãe e do bebê. E pra você, amamentar foi mais vínculo ou mais pressão? Comenta aqui pra gente. E não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode e Diário da Capital. Então é isso, até o próximo episódio, toda quarta-feira, neste mesmo horário. Agora ele gosta de... A gente tem que sair, eu vou trocar meu cafezinho. Deixa eu trocar a blusa. Caraca, vocês falam, hein?